Olá, seja bem-vindo a este canal. Você chegou até aqui é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós já estamos aí na terceira mensagem e se você chegou aqui agora você pode acompanhar as outras mensagens a partir da playlist, que estamos deixando aí as mensagens. Mas se essa mensagem edificar a sua vida, eu quero pedir que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas que você entendam também serão edificadas. Certo? Então vamos comigo para o texto de Romanos, capítulo 1, versículos de 14 a 17. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. De modo que no que depender de mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pois a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Gostaria de iniciar essa mensagem com a leitura de uma pequena ilustração baseada na vida de um dos grandes pregadores do século XVIII, o George Whitefield. Assim, o título da ilustração é Falta-lhes uma coisa. Whitefield, sempre que se hospedava na casa de alguém, costumava conversar sobre o futuro da alma de cada um membro da família anfitriã, pessoalmente com cada um deles. Entretanto, certa vez pernoitou na casa de um coronel, que era tudo o que alguém poderia desejar, menos cristão. Whitefield ficou tão satisfeito com a hospitalidade e tão encantado com as qualidades do bom coronel, de sua esposa e de suas filhas, que achou muito difícil lhes dizer que tinham que tomar uma decisão a respeito de Jesus, algo que não teria sentido se eles tivessem sido menos amistosos. Ali ele ficou por uma semana, e durante sua última noite, o Espírito de Deus o visitou de modo que não conseguiu dormir. Essas pessoas, disse Whitefield consigo mesmo, têm sido muito amáveis comigo e eu não tenho sido fiel com elas. Tenho que dizer que, apesar de todas as suas boas qualidades, se não crerem em Cristo, estarão perdidas. Então se levantou e orou. Após orar, ainda havia luta em seu espírito. Sua velha natureza dizia: não posso fazer isso. Mas o Espírito Santo parecia dizer: não saia daqui sem antes avisá-los do perigo. Finalmente pensou em um artifício e orou a fim de que Deus aceitasse sua ideia. Ele pegou seu anel e escreveu com ele as seguintes palavras em um dos losangos de vidro da janela de caixilhas de chumbo: falta-lhes uma coisa. Ele não conseguia falar com a família, mas seguiu seu caminho orando muito pela conversão daquelas pessoas. Pouco depois de ele ter saído, a boa senhora anfitriã da casa, grande admiradora de Whitefield, disse: vou até o quarto de hóspedes, pois quero ver o lugar em que o homem de Deus ficou. Ao chegar no quarto, viu que ele tinha escrito na vidraça: falta-lhes uma coisa. Aquelas palavras a tocaram imediatamente com a convicção do arrependimento. Ah, exclamou. Pensei que ele não havia se preocupado muito conosco, porque sabia que, por onde quer que ele passe, argumenta com seus anfitriãos e não havia feito assim conosco. Cheguei a pensar que havíamos irritado o Sr. Whitefield, mas agora percebo como ele foi amável conosco, falando-nos dessa maneira. Em seguida chamou suas filhas. Subam, meninas. Vejam o que o homem de Deus escreveu na vidraça. Falta-lhes uma coisa. Chamem seu pai. O coronel subiu ao aposento de hóspedes e também leu a frase: falta-lhes uma coisa. Assim, ao redor da cama, onde o homem de Deus havia dormido, ajoelharam-se e pediram a Deus que lhes desse a coisa que faltava. E ali mesmo, antes que deixassem o quarto, encontraram o que lhes faltava, e toda aquela família pôde regozijar-se em Jesus. Faltava àquela família a salvação em Cristo, a justificação pela fé, que Paulo nos apresenta em sua carta aos Romanos. Na realidade, hoje nós vamos falar sobre o tema da carta, justificação pela fé. Então, depois de Paulo apresentar suas credenciais, depois dele demonstrar
o amor que ele tinha pela igreja de Roma, mesmo sem conhecer especificamente aquela igreja, apenas algumas pessoas ali. Na mensagem de hoje, ele vai nos falar sobre o tema dessa carta, né? A justificação pela fé. Então, tudo mais que Paulo vai apresentar na carta aos Romanos, daqui por diante, gira em torno dessa questão, a questão da justificação pela fé. Então é por isso que o tema de hoje é justificados pela fé. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que quem recebe a salvação tem uma dívida de gratidão. Cada um de nós, se você já entregou sua vida a Cristo, recebeu a salvação em Cristo, você tem uma dívida de gratidão. Foi apagado da sua vida, da minha vida, uma multidão de pecados. E era esse o sentimento que estava no coração de Paulo. Veja o que é que ele diz, versículos 14 e 15. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, no que depender de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Então, Paulo se coloca aqui como devedor, e a quem Paulo deve? Aos santos? Aos judeus? Não. Ele coloca aqui que é devedor a todas as pessoas. Ele fala gregos e bárbaros, sábios e ignorantes. A ideia aqui é que ele deve a todas as pessoas. Cada um que ainda não recebeu o evangelho, ele se coloca como pregador aos gentios, né? Então veja que ele não cita aqui os judeus, ele cita os gentios, mas a ideia dele aqui é a todos. Aos gregos, considerados mais aquelas pessoas com mais cultura, e aos bárbaros, que na cabeça dos romanos eram pessoas sem cultura, mas que na realidade está designando qualquer um que estivesse fora do Império Romano. Esse nome bárbaro se dá mais especificamente pela forma como eles falavam, né? Então, eles dão o nome ali de bárbaros. Veja, Paulo tinha sido alguém que foi perseguidor da igreja. Nós conhecemos a história dele ali em Atos 8, já no primeiro versículo, quando fala no capítulo anterior, né, mostrando ali a morte de Estevão sendo apedrejado, e diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Já no capítulo 9 a gente encontra Saulo se dirigindo até Damasco a fim de prender os cristãos dali. Então, ele era um cara que perseguia a igreja. De repente ele tem um encontro com Jesus, tudo muda na vida dele, e agora ele que perseguia a igreja está sendo perseguido por conta dela, e ele sabe que é devedor, porque o Senhor o salvou, o Senhor mostrou a ele um caminho diferente, o caminho da verdade, assim como mostrou a cada um de nós, né? Então, o apóstolo Paulo, ele se considera devedor a todos, né? Uma vez que ele foi justificado, que ele foi transformado, ele sente a necessidade de agora pregar isso para outras pessoas. Ele entende que outras pessoas necessitam ser salvas também, precisam ouvir essa mesma mensagem que ele ouvia, portanto ele é devedor. Ele é chamado a pregar aos gentios, ele é devedor a essas pessoas do Evangelho. Paulo não só se sentia devedor, mas ele também se sentia pronto a pregar o Evangelho. No versículo anterior, que nós lemos semana passada, versículo 13, ele queria frutificar juntamente com os romanos ali. Ele tinha ouvido falar da fé dos romanos, como as pessoas chegavam ali a Roma, recebiam o Evangelho, iam embora para as suas terras e ali levavam o Evangelho por conta do testemunho da igreja de Roma. E ele disse que queria frutificar entre os irmãos. Aqui ele diz que está pronto para pregar o Evangelho para eles. Então, o crente que tem a consciência da graça de Deus na sua vida deve se sentir devedor do Evangelho para o mundo. Jesus, que nós temos que ir ao mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Então, nós somos devedores do Evangelho. Se um dia o Evangelho nos alcançou, nos salvou,
é para que a gente possa levar esse evangelho para outras pessoas, para que ele possa também salvar outras pessoas, né? Porque sem evangelho as pessoas não chegarão à salvação. É o que a gente vai ver ainda no decorrer dessa mensagem. A segunda coisa, a salvação também depende da pregação do evangelho. Veja o versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Paulo começa esse versículo afirmando não ter vergonha do evangelho. E isso é importante porque ele era perseguido por conta do evangelho. Era uma época em que os judeus começavam a perseguir os cristãos por entenderem que havia uma distorção, né, da própria religião judaica, mas também criaram-se muitas lendas sobre os cristãos e sobre a forma dos cristãos, como eles não se envolviam com a sociedade. Mas Paulo aqui diz que não tinha vergonha do evangelho. Isso nos fala muito também, né, nos dias de hoje. Quantos cristãos têm vergonha de andar com a Bíblia? E hoje é até mais fácil, tem os aplicativos de Bíblia no celular, nada contra. Porém, muitos crentes têm vergonha de andar com a sua Bíblia, até de se identificar como cristãos. Nós não podemos ter vergonha do Evangelho, porque foi o Evangelho que nos salvou. Nós fomos resgatados por Cristo, por meio do seu Evangelho. E justamente por isso que Paulo não tem vergonha. Ele diz que não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para quê? Para a salvação. Então, Cristo nos alcançou com o seu Evangelho e nos deu salvação através desse Evangelho. Portanto, não podemos ter vergonha, assim como Paulo declarou não ter vergonha do Evangelho. Agora, é interessante o seguinte, que o texto aqui coloca que diz, porque não me envergonho do Evangelho, porque é a salvação de Deus de todo mundo? Não, para todo aquele que crê. Então, a salvação é para quem crê no Evangelho. Esse Evangelho que é capaz de salvar. Ou seja, crê no próprio Jesus, né? Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia de salvação. Então, nesse sentido, o Evangelho não é para a salvação de todos, mas a salvação daquele que crê. Ele tem poder para salvar a todos, mas o seu alcance não vai ser para todos. Nós sabemos disso. O próprio Jesus disse que a porta era estreita. Portanto, essa salvação não é exclusiva para os judeus. Ele diz, é a salvação de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Ou seja, a salvação ela tem um alcance universal, ela tem capacidade de salvar a todos, não salvará a todos, mas salvará dentre todos os povos, né? Então, primeiro do judeu, começou lá, o próprio Jesus veio no meio do povo judeu, mas também essa salvação não fica presa, represada entre os judeus, ela se espalha para o judeu, para o grego, para o bárbaro, para todos, né? Se a salvação depende da pregação do Evangelho, logo, nós, Igreja de Deus, somos responsáveis pela pregação do Evangelho, por propagar o Evangelho da salvação. Então, nós não podemos nos envergonhar, porque o Evangelho salva e, portanto, é nossa responsabilidade pregar esse Evangelho, pregar o Jesus que foi crucificado, desceu aos mortos, mas ao terceiro dia ressuscitou. Portanto, é dever meu e seu se você já entregou sua vida a Jesus. Terceira e última coisa, a justiça de Deus e o Evangelho. Vamos fazer essa comparação entre a justiça de Deus e o Evangelho. Versículo 17. Pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá
pela fé. Então, a justiça, ela serve para condenar ou absolver, dependendo da situação de cada um. Então, se todos nós somos pecadores, a gente vai ver mais na frente, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, separados. Separados. Então, se a gente pensar na justiça de Deus, cada um de nós merecíamos condenação eterna, porque a justiça de Deus só pode se fazer com o pecador os pecados de uma pessoa sendo pagos. Então, se nós chegarmos diante de Deus sem os nossos pecados pagos, ser condenados. E já o Evangelho, né, absolverá o pecado de quem crê. Nós já vimos aqui. É a salvação de todo aquele que crê. Então, a justiça vem para condenar, para dar essa sentença, mas o Evangelho vem para absolver. Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço de condenação. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que foi até a cruz para pagar por um pecado que nós não conseguiríamos pagar. Portanto, a nossa dívida, a dívida daquele que crê no Evangelho, ela foi paga na cruz. Então, Deus, por ser um Deus justo, ele não vai cobrar por duas vezes a mesma dívida. Portanto, nós, quando chegarmos diante de Deus, se você entregou sua vida a Jesus, se o preço do sangue de Jesus derramado na cruz pagou o seu pecado, logo você não tem dívida diante de Deus. Deus não vai ser injusto e cobrar a dívida por duas vezes. Certo? Então, nesse sentido, a justiça de Deus se revela no Evangelho, pois ela é satisfeita no sacrifício de Cristo. Ela é uma justiça que já foi cobrada, né? Não há mais dívida daquele que crê no Evangelho de Jesus Cristo. Então, a vida de quem é justificada pela fé é sustentada pela fé. Se nós somos justificados pela fé, nós somos sustentados pela fé. Ele diz aqui que, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho como de fé em fé. Então, nós temos a nossa vida sustentada pela fé. E aí ele conclui dizendo que é por isso que o justo viverá pela fé. Né? Abacuque, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. A nossa vida com Cristo, nós vivemos pela fé, confiantes de que o Senhor não só nos resgatou, mas Ele é o nosso sustentador. Né? Somos justificados pela fé, receberemos a salvação, já recebemos na realidade a salvação que Cristo nos deu e vivemos a nossa vida aqui enquanto o Senhor nos der energia, força, vivemos pela fé em Cristo. Assim, a vida do crente deve estar baseada na fé do Evangelho. Toda a nossa vida deve ter como base de sustentação a fé no Evangelho, a fé no Cristo que morreu na cruz para nos salvar. Por isso que eu digo que o crente não tem causas, o crente não participa de uma causa, porque o crente tem uma única causa, é a causa do Evangelho. Se a gente vive para o Evangelho, a gente vai buscar sempre fazer as coisas que são corretas, portanto a gente não precisaria abraçar nenhum tipo de causa. Okay? Algumas aplicações para encerrarmos. Se você foi salvo pelo Evangelho, é seu dever fazer chegá-lo ao outro. É meu dever, é seu dever. Nós não podemos nos envergonhar desse Evangelho. Nós devemos estar sempre prontos para levar a outras pessoas, para que essas pessoas também conheçam o Evangelho. Por quê? Porque sem Evangelho o mundo não tem salvação. E Deus confiou à sua igreja a propagação do Evangelho. Então é meu dever, é seu dever pregar o Evangelho
para as pessoas. As pessoas precisam desse evangelho. Como cristão, eu e você devemos viver pela fé no evangelho do Senhor. Nós não podemos achar que o nosso braço constrói a nossa vida, que a nossa força de vontade e o dinheiro que a gente juntou até hoje é aquele que constrói a nossa vida. Nós vivemos pela fé no evangelho, só trabalhamos, só conquistamos porque o Senhor abre portas para nós. Agora, se você que está ouvindo ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa também viver pela fé. Fui lendo os versículos 16 e 17, que o grande reformador Martinho Lutero adquiriu sua salvação em Cristo, porque ele percebeu que não conseguia construir sua salvação. Ele encontrou essa fé salvífica e tudo mudou na vida dele. Como pode mudar na sua vida, como já mudou na minha vida e de tantos outros. Entregue sua vida ao Senhor. Viva pelo Evangelho, porque assim você receberá do Senhor a salvação, a absolvição dos pecados, a justiça de Deus já estará satisfeita com o sacrifício de Cristo por sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que a ouviu, possa fazer com que essa mensagem penetre seus corações, transforme suas vidas e as ajude a ser fiéis a Ti, assim como eu também. Pedimos por tudo isso, pelo Teu cuidado sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter parado para escutar até agora. Nos encontraremos na próxima mensagem, dando continuidade aí às pregações do livro de Romanos. Deus te abençoe.